Estamos aqui na feirinha de Maranhão. Vamos mostrar isso aqui pro pessoal, porque para muita gente saber que tem o que tem aqui na feirinha, né? Ó, vem na feirinha, vem aqui, dá para comprar isso aqui. Ó, Alex, mostra pra gente o que é isso aqui, Alex. Você vai me comprometer. Vai lá. Vamos lá. Aqui é o molho de tucupi. Molho de tucupi. Isso. É o tucupi. Na verdade é o tucupi, né? É o tucupi esse aí? Isso. É o tucupi. E aí girimum, né? E lá no sul é abóbora. Abóbora, Isso. Girimum. Abóbora pra lá e aqui é girimum. Vamos lá, vamos passar por aqui. Isso aqui o que é? Girimum. Girimum? Girimum. Peraí. E banana, que tipo de banana essa aqui é bem pequenininha? Esse aqui é banana maçã. Só que aqui é da ponta do cacho, por isso que ela é pequena. Assim. Pequena. Tá. Vamos lá, vou mostrar. Só para mostrar o que tem aqui. Cadê a Mariana? Tucupi. O pessoal gosta muito de tucupi. E essa aqui é a famosa banana comprida, né? Isso. Banana comprida. Então é isso aí. Aqui tem essa feirinha aqui. Quem chega aqui em Maranhão, dá para comprar aqui umas verduras. Eles vendem assim, ó, empacotadinho. Ó, vem uma... Dá para levar pacote assim, vem um pouco de cebola, vem uma batata, já vem tudo prontinho aqui. A pessoa só leva, vai para um acampamento, vai fazer uma pescaria, leva isso aqui, já faz uma caldeirada bacana. Aqui tem mais também, ó. Obrigado, senhora. Tem mais produtos aqui, banana lá, tem bastante bananinhas lá. Farinha que não pode faltar, o pessoal também. Tem bolinhos aqui, ó, tudo já prontinho, só escolher aqui, ó. Tem um lugarzinho aqui para tomar um café. Aqui é lanchonete, né? Tem a lanchonete e tem umas moças aqui que estão atendendo aqui. Bom dia. É vocês que servem um bom cafezinho aqui da manhã? Sim. Como é que é o seu nome? Graziela Duarte. Graziela Duarte. E essa moça? Zirmara. Muito cafezinho da manhã aí? Sim. O que vocês servem aí? Tem pão com tucumã, tem misto, tem tapioquinha com queijo, tem tapioquinha só com manteiga. Ah, o pão com tucumã também tem? Tem pão, tucumã e queijo. Ó, bacana aí, ó. Se a dona Leite soubesse que tinha pão com tucumã, ela tinha vindo aqui tomar café. Então tá, beleza, deixa eu mostrar aqui. Eles fornecem aqui pão com tucumã. Não, deixa eu ver aqui. Ah, eles fazem na hora, né? O pão com tucumã vocês fazem na hora, né? Tá aqui, ó. Ah, tá aqui, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Ó, esse aqui é o pão com tucumã. Não vou abrir para não, né? Porque tá fechadinho ali, ó. Eles pegam o tucumã, tiram fatia e colocam dentro do pão. Maravilha, obrigado, viu? De nada. Boas vendas aí. Obrigada. E pra cá tem mais. O pessoal senta aqui, toma um cafezinho e depois vai dar uma volta aqui na praça. Tchau, moça. Tchau. Depois vai dar uma volta aqui na praça, ó. E aqui tem uma vista bem bonita pra cá, pra baixo, ó. Vem pra cá. Aproveita pra curtir essa paisagem aqui bonita, maravilhosa. Vamos lá que o Alex está aqui na frente. Bom, acabamos de nos encontrar aqui com o Tuxal, que é o chefe lá da aldeia. O Ruquinha, nome indígena, Ruquinha, e o nome em português é o Adriano. Adriano. Estamos preparados para ir para lá? Sim. Canoa tá aí? Canoa tá prontinha. prontinha para nós ir. Beleza, vamos só aguardar o Alex, está aqui conversando, já vamos para lá. Prazer te conhecer. E agora vamos fazer um passeio bacana, né? Aqui perto também, né? Sim. 15 minutos. 15 minutinhos de rabeta, né? É. E só tá tu aqui? Eu e o outro meu filho. Ah, sério. Então vamos lá. O Alex acabou de me falar que quando o rio aqui tá cheio, a água vem aqui em cima. Bem aqui em cima. Isso. Quantos metros para baixo aqui? Tá logo aqui, né? Por aqui, cara, isso aqui é muito alto, mano. Isso é para ver o quanto que sobe de água aqui. E aqui secou bem mais, né? Ficou só o canal mesmo. Aqui é porque já tá cheio. Secou bem bastante. 3 semanas atrás a água tava lá embaixo. Então essa água sobe demais, né, cara? Sobe. Então vamos lá. É uma canoa grande, né? É um 13? É um 10? É um 13. Vai bem.
grande Pajé, grande Pajé. E o povo Jurimágua fitam seus olhos no sábio curandeiro, o herveiro Pajé, herveiro Pajé. Da escuridão e da floresta ele ressurge invocando as forças da natureza. No rito guaricana pra fazer sua monstruosa transformação. Homem-fera, metamorfose de vários animais. Ele incorpora o espírito do Deus Jurimágua no rito de Guaricana. Homem-fera, metamorfose de vários animais. Ele incorpora o espírito do Deus Jurimágua no rito de Guaricana. O Alex acabou de me falar que há 3 semanas atrás ele estava caminhando a pé aqui, neste lago onde nós estamos passando. A seca foi tão severa que foi possível caminhar a pé por aqui pelo lago. Estamos indo agora para visitar os índios Canamari, a aldeia São Francisco. Aqui nós estamos navegando no Lago Maraã. Chegamos na aldeia Canamari. Onde se come tracajá, surubim e jaraqui. Outra, gostei da freada, hein? Tá pesado, Alex?
Tá pesadinho, nego, é? Tô pra cansar. Isso é bom, né? Carregar peso Subir assim. esse barranco, hein? É, que tem quantos quilos aí? Não faço ideia. Olha, é só somar. Cada litro dá 1 quilo. Dá mais, ó. Bom dia. Aqui é a escola Municipal Indígena Canamaris. Canamaris com K. Escola Municipal Canamaris. Não é legal? Machado, Machado, arco e flecha. O áudio de que a tua rato e tanto a diga e contante a dig a chachone na kia dig a chachone na kia dig a do capô dani tuxar o capô muito tempo o branco fala assim, Pereira, assim, não sou Pereira, Capu, meu nome. Capu. Capu. Prazer, meu Carlos. Carlos Veríssimo. Então aí, tá a ver que eu conheço o senhor. Eu conheço o senhor. O senhor conhece? Sim, mas tá lá, eu em Brasília. Eu estive em Brasília, na Rio de Janeiro. Itabatinga, Roraima, tudo isso aí. O senhor viaja para todos os lados? Tudo. A Chunenama, Chumanin, Kariana, Numani, a Chunin, a Kutartina, Tadigana, e Chunin Rasta de Calhou fala assim, não tem terra não, sou branco. Aí eu falei na gira, né? Falei muito em Brasília, isso aí com o governo, com o presidente, né? A do, e nem o nem a do bo. A tia nem a madi kuta, e kuta nem a madi kuta, angadigua. A do tô voltando, assim como disse o outro, né? Quem nem vai ajudar, tô tchau, nem vai ajudar. Eu disse, mano, minha mãe já tô nem aqui a dica. A tua patinha, minha mãe, tu tira o rosto que minha mãe tá aqui. Tira o rosto que minha mãe, a tua patinha tá aqui. Já tô nem aqui. Bem, eu vou explicar para você já, do branco. Eu estou dizendo aqui nós estamos, e a nossa terra, a floresta, aqui a Amazônia, perto que nós moramos aqui, né? Nós estamos estudando as nossas crianças, né? E crescendo a nossa comunidade. Estou dizendo aí, do branco daqui. Muito bom, maravilha. Muito legal, muito, para mim está sendo prazeroso conhecer aqui a sua comunidade. E agora vamos conhecer mais coisas por aqui, né? Que idade o senhor tem? Eu? 82 já. 82 anos. É. Eu mandar, tá aqui, isso aqui minha neta, isso aqui. Ah, o Tuxau. Não é? O Tuxau é seu neto. Neta, seu neto. É. Isso. É. Ele também foi o Tuxau. O senhor já disse pra ele? Já? Já, né? Já. Isso. 80 anos mandado ainda aqui. 80 anos. É. Maravilha. É. E Tá o senhor já foi Tuxau aqui? Já. Eu que abri aqui. E, Pajé tem aqui? Tem? O senhor é Pajé também? Não. Não, só Tuxau. Tchau. Tuxau, e agora o cargo passou para o neto, que é esse Adriano. E o nome indígena? Como? O teu nome indígena? Ruca. Ruca. É.
Vamos agora dar mais uma volta por aqui, conhecer mais coisas por aqui. Nós estamos só iniciando, né, o André? Alex. Alex! É tanto nome, né, cara? A gente quando viaja assim, a gente sai, é tanto nome, né? Tem o Jomares aqui também, para quem não conhece. E... Ninguém conhece o Gilmar, né? O Jomares não. Ninguém conhece. Não, o Jomares. O senhor já conhecia o Jomares? É, Estou conhecendo ele. esse aqui é o cara, esse aqui é o cara mais namorador. Esse aqui, né? Paraíba. da Paraíba. Paraibano. É paraibano, é perigoso. É perigoso. E tira o oi dele. Tu gosta de mulher? Ah, sim. Na guerra estão falando. Tira O que o senhor perguntou? Como é que é? Como é que é? Repete, faz favor. E tira o oi dele. Sim. Eu estou dizendo namoradeira. Namoradeiro, é? A Coridi. É. A gente não, nós não temos culpa que ele gosta de homem, né? Seu Capu, então a gente vai dar uma volta agora ali para conhecer um pouquinho para aquele lado de lá, né, o Alex? Vamos lá agora. Foi um prazer ter conhecido o senhor. Tá. E daqui a pouco a gente deve voltar por aí, né, para conversar mais um pouco. Adik ba? Aning janing adik tangti adik. Adik tangti ni adik tangti ba? Катя, на кем это мы встретим, да? Cuma Зев кисел. А то мы там и кайна, а tu vai levar. do madea. Здесь. Peraí que eu vou dizer na sua língua. Adik tangti ni. Dia adik ba? Uciana nyamadik. Daang nyamadik. Nyukun na nyamadik. Ang adik kihina nyamadik tangti ka. Janing adik. Mas que mas não deve ter nem botar o teu homem tem muito Eu estou dizendo aqui, nós estamos brincando aqui. Nós estamos brincando. Passear. Eu vou ficar de novo, mas é brincar de novo, estou dizendo aqui. Nós combinamos aqui para fazer uma brincadeira, tá? Foi uma brincadeira. Esse daí que eu estou dizendo. É muito legal. Como é que é? Ela fala também. Ah, vem cá, essa senhora aqui. A gente encontrou lá, Vem cá, né? minha filha. Vem cá, bem pertinho aqui, bem pertinho. Isso aqui é minha filha, isso aqui. É sua filha? Casado, É sua filha, é. E o seu nome é? A senhora já tinha falado? É Irene e nome indígena? Nare. Bem pertinho, Leidinha, bem pertinho. Tá? Vamos falar na língua indígena, qualquer coisa que a senhora queira falar. E depois a senhora, a sua língua, depois a senhora traduz o que a senhora falou. Acha nome, tukunakune, nare, cariwakune, Irene. Estou dizendo na língua indígena, eu sou Nare, né? Agora na língua em branco é Irene. O nome dela é Irene e Nare na língua indígena. É. A senhora mora há quantos anos aqui? Ah, faz muito tempo já, desde quando era criança. Meu pai, nós viemos passar a comunidade aqui no Saúde. Ele fez saúde aqui quando era criancinha ainda. Pescou muito a senhora? Pesquei. Pesca ainda? Não, Não? nunca mais pesquei por causa que a minha filha quase morre no fundo. Afogada? Afogada. O que houve? Ela bebeu muita água e nunca mais pesquei. A canoa virou? Não, ela caiu dentro d'água. Era pequenininha? Era pequenininha. Até hoje ela tem 19 anos, ela savana. Ela ficou com sequelas? Não? Não? Não tem nada de problema, porque eu levei ela pro médico. Ela tá aqui, a sua filha? Tá, ela tem 19 anos. 19? Nós vamos conhecer ela? Essa sim, ela tá pra cá. Tá. Depois a gente vai procurar saber quem é a filha dela. Tá. Então tá. Manda um abraço pro pessoal lá do canal do YouTube, Carlos Veríssimo. Muitas pessoas vão assistir a senhora. Manda um abraço na língua da senhora. No idioma. Como você... Pra onde que vai? O canal da internet. Muitas pessoas assistem o canal do YouTube. Na internet você vai mandar um abraço para eles. Pode falar assim, ó, nós aqui da aldeia Canamari. Mas no branco? Não, no indígena. Ah, sim. Isso. Eu quero dar lembrança pro... Não, no indígena, na língua Ah, da tua sim. língua. Na tua língua. Aí no Boa, tu na cidade Tatã,
lembrança até Tucunacuné, na aldeia São Francisco. Ah, epa! Obrigada. Legal. A aldeia São Francisco, né? É O nome da aldeia é São Francisco povo. e o povo é Canamari. Canamari. Maravilha, vamos dar uma volta lá. Obrigado, tá? Minha mãe tá Aquele poema que Ah, todo essa mundo aqui é a pediu? sua filha? Ah, como é que é teu nome? Edilene. Edilene, o nome indígena? Não tem ainda? Ainda não tem não. Só outra mais velha que tem nome de novo. Ah, tá. Porque conforme o Alex explica aqui, essa coisa do nome, porque parece ser depois de um É porque depois que vai tirar o Rani, Vai- aí que eles adotam o Rani- nome Rani, que Rani é o registro. é um registro que é o documento indígena, né? indígena, isso. E esse registro é fornecido por quem? É retirado na FUNAI. Na FUNAI. Isso. E aí o que é como é que é o nome dela? Edilene? Dilene. O que ela ia falar? A Dilene participou de um projeto aqui que nós ministramos de poesia, uma oficina onde os alunos aprendem a produção da poesia. Ensinamos as métricas, todas facilitando para o aluno produzir uma poesia, certo? É para quem, porque assim, ó, muitas pessoas podem não, Pedagogicamente falando, desculpa aí, interromper, Alex, é que muitas pessoas podem não assistir o vídeo, os vídeos vão ficar em capítulos, né? Então, o Alex, além de ser coordenador ali de cultura da prefeitura aqui de Maraã, ele foi professor, ele é... Rapaz, fala aí que tu é formado em um monte de coisa, né? na verdade eu Até sou policial sou tu vai ser, né? professor, sou professor de formação e aí eu também sou palestrante, né? E dou oficinas de poesia, onde eu ensino, nessas oficinas, eu ensino os alunos a produzirem poesias de cordel. E aí, nessas oficinas, eu ensino os alunos as métricas, as rimas, as formas a ciência de como produzir a poesia. A estética da poesia. E aí, ela foi uma das alunas que participou, não foi isso? Ela sabe falar. E aí, ela já produziu alguma coisa também. Pode até compartilhar também com os nossos... com o pessoal do canal. Como é que chama? É canto? Como é que é? Não é... Não, é poesia, declamar. Declamar. Quer fazer poesia. uma declamação? Se souber fazer uma declamação, pode fazer que estás livre aqui para fazer para o povo escutar uma declamação da nossa menina Idilene. 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 É Indilene. Idilene. Idilene. Isso. Idilene. Pode falar de novo. Toda sua. Você lembra de algum daquele poema lá, daquele que você declamou naquele dia? Você lembra de qual? Mas tu não sabe cantar, não? Cantar na língua? Sim. Pronto, canta na língua então. Na língua aí. Canta Canta na aí língua. na língua aí. Macuru, macuru, da macuru, macuru. Não é assim que eu vou ficar? Isso mesmo. Macuru, macuru, ana dona do macuru, 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 ana dona do macuru, macuru, macandana do macuru. Isso mesmo. Aê! Legal! Ó, que legal, muito bacana. Ai, coisa linda. Bem bonitinha, ela, engraçadinha, né? Que legal. Então esse pássaro que tá cantando esse daí, já caminha. Nós chamamos macurã. Por que tá cantando esse é macurã. Macuru? É, macurã. Interessante, né? Tem muitas... como é que se diz? Macurã é etnia que fala, Canamar que fala macurã. Por que canta esse... Legal. Tauê, tô. E o Alex faz um trabalho muito bacana aqui, né, Alex? Então canta esse Alex é daí. um cara que vem trazer muita novidade aqui, muita inovação. E tem muitos projetos pela frente, né, Alex? Com certeza, temos muitos. Um deles é Canta ajudar... mais uma aí, filha. Vai cantar mais um? Vai lá. Tauê. Não precisa ter vergonha não, tá? Canta aí. Tauê, 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 o meu reirão, tauê, 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 o meu reirão, tauê, tauê,
Tauê, tauê, tauê. Aê! E tá cantando, você conhece aquele faixa de bico de brasa que chama, daquele vermelho. Bico de brasa? É. Sim, preto com bico vermelho. É, esse daí que tá cantando. Ah, é? É. Ah, interessante. Então, Tudo isso aí, etnia, tudo canta isso aí. para cada canto tem uma explicação, É né? explicação, é. Isso, é. E às vezes imitando algum pássaro, às vezes imitando algum animal. É, assim mesmo, é. Legal, muito interessante. Tradição ancestral, milenar e tribal. Num grande cordão multicultural. A arte das talas, das penas e dos cipós. Andira, índio. Agora vamos fazer uma caminhada aqui por dentro da aldeia. Aqui para eles é aldeia, né? A gente vê como comunidade, mas para eles é uma aldeia. Então a gente fala aldeia. E aqui em cima tem um ninho de japim, né? Japim, né? Vamos lá. Uma comunidade Ponta Branca. Ah, nós vamos agora para... Comunidade Ponta Branca. Estamos saindo da comunidade São Francisco e vamos para Ponta Branca, que também é do povo Canamari. É só um povo, mas são várias comunidades. Aqui a energia é lá de Marã. Vocês têm internet, mas a energia foi embora. A internet é da Starlink? É, da Starlink. Então aqui já tem a internet da Starlink. Olha o tipiti. Tipiti. Esse aqui já é... São tipiti, já é de nylon, né? Isso. Bom dia. Bom dia. Tem café bem quente aí? Cafezinho bem quente? Tem não, acabou. Eu queria, é porque eu queria esquentar. Tá frio, a gente queria... Hein? Acabou, não tem um café não, nós comemos só mingau. Vocês comem só mingau? É mingau de goma. Ah, mingau de goma? É, índio não toma café quase, não sou mingau. Ah, vocês quase não tomam café. Não, sou mingau. Mas vocês gostam de café? Gosta? É. Qual é o refrigerante que vocês gostam? Qualquer? De laranja. Qual é o café, o refrigerante que vocês gostam? É de laranja, é? Falei. O Alex foi engraçado que o Alex tinha falado para mim assim, ó Carlos, se a gente for levar algum refri, a gente vai levar um refrigerante de laranja. Que eles gostam de refrigerante de laranja, né? É de laranja? É. Por quê? É mais saboroso, é? É, mais gostoso, tem mais gosto. Essa aí é a filha daquela que tava lá. Ah, é? Aham. É mais gostoso. A senhora prefere um mingau ou um refrigerante de laranja? Mingau, eu gosto de mingau de goma. Mingau de goma, é? É, não gosto de café não, dói barriga. Ah, dói barriga, é? É. Interessante. Que legal. Seu nome é? Iraci. Iraci, o nome da moça de vermelho? Daqui? Geise. Geise? É. E a outra? Maria. Maria, ó, prazer conhecer vocês. Nós estamos visitando aqui, mostrar bastante coisas bacanas aqui da cultura de vocês e o modo de vida de vocês. E o seu nome? Conceição. Conceição. Uhum. Aí na língua eu me chamo Varteanem. 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 E a sua na língua? Meu? É. Eu já esqueci Esqueceu? meu nome. Uhum. Vamos dar um nome para a senhora? Vamos? Piripiri. Piripiri. A gente brinca. A ideia é brincar, né? Brincar com o pessoal. Esqueceu o nome, né? Mas não tem problema. Ela é filha daquela senhora que deu a entrevista pra gente na língua. Ah, é? Ah, tu é filha daquela senhora lá. Uhum. E o teu nome na língua? Mani. Manem. É. É? Manem. O menino não tem nome. O menino não tem nome ainda. Tem nome? Não? Eu sou Mané. Eu sou Manezinho da ilha. Manezinho da ilha, lá de Florianópolis. Agora vocês mandam um abraço pro pessoal lá de Florianópolis. Abraço. Tchau, vamos lá. Vamos lá. Tudo certinho por aí? Tá na hora do almoço? Ah, do café? Aqui tem café, Alex, ó. Ah, que legal, aqui tem café, ó. Posso ir aí? Vamos ver se tem café lá. Vamos ver se tem cafezinho aqui, peraí. Bom dia, bom dia, bom dia. O cachorro não morde, não?
Ei. Ah, tá fazendo café nesse forninho aí, é? Ah, que legal. Elas estão fazendo aqui uma tapioca, né? É. Tapioca. Esse aqui é o forninho deles, ó. Ó, tá fazendo aqui, ó. Vai tomar um cafezinho agora? Uhum. Como é que é teu nome? Elisânia. E o nome indígena já tem? Ainda não. Ainda não tem? Mas vai ter ainda. Ah, é? Que legal. O teu pai tá aí, tua mãe não? Não, sou professor, estava na pescar. Ah, eles são professores? Ah, eles estão lá dando aula, né? Então tá, um bom café pra vocês, tá? Obrigada. Tchau. Romildo, que árvore é essa aqui? Esse é o mapati, que é parecido com uma uva. Pra mim ou pra ele? É, Mapati, tu falou? mapati é pra árvore. Ah, tá. Pra árvore, é o nome da fruta. Vou mostrar aqui pra você aqui, ó. Olha lá, ó. É bacana ali, ó. E, escuta, e essa fruta aí, vocês estão rindo de quê? Estão rindo de mim aqui, os caras. Essa fruta aí, ela que cor? Ela fica vermelha? Bem pretinha. Ah, preta. E se come ela assim depois de pretinha? Você só come depois de pretinha, porque quando tá assim, ela tá azeda. Tá bem. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem um aqui bem pertinho aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o quê? É o abinho. É a Bill. Agora nós vamos pegar uma mata aqui legal aqui, ó. Cuidado com a cobra aí, gente. Hein? Rapaz, cobra. Ô, Alex, quase que fui picado por uma cobra lá, uma cobra jararaca, lá na mangueira. Oi. Ah, uma castanheira aqui, ó. E cheio de castanha, cara. Ei. A Leide tem que passar correndo. Não tá caindo. Eles dizem que não tá caindo. Se for na época que ela tá caindo, é perigoso. Uma castanha daquela lá bate na cabeça, já era. O período de cair é só em janeiro. Nós passamos bem por baixo dela, né? E nem com vento, né? Quando estiver ventando também não pode passar por baixo da castanheira. Rapaz, eu vim de sandália de dedo, isso é coisa de manezinho mesmo, né? Andar no meio do mato desse aqui, agora vai escorregar pra burra aqui. Mas vamos lá. Oi? Uma cobra passou aqui. Uma cobra? Foi. Ó, tá vendo? Não tô falando. Que cobra era? Isso que é mais jararaca, entrou por aqui pra dentro. Tá vendo? Agora? Foi agora. Então tem que tomar cuidado, gente. Pra dentro ninguém tem nenhum teçado. Me carrega. Não, agora deixa que ela vai embora. Não, ela já entrou pra cá. Vamos embora. Vamos embora. Só cuida, olha bem pro chão. Olha bem pro chão. Cobra aqui é muito perigoso. Eu passei por cima de uma, rapaz. Jararaca desse tamanho. Cobra jararaca é uma picada de uma bicha dessa daí. Não é legal, não. Eu estiquei a perna. Quando eu abri a perna, a cobra passou pelo meio das minhas pernas. Jararaca japó. Jararaca japó. Jararaca japó. Ela me mordeu, ela não tinha uma chave de tamanho. Com 5 minutos eu tava botando sangue pelo dente. Com 5 minutos. Com 10 minutos que eu cheguei no hospital, eu já tava com a perna toda inchada. Teu nome é? Manuel José. E tu é daqui mesmo? Sou daqui mesmo. Tu é indígena? Sou indígena. É? Uhum. É perigoso. E o que vocês fazem quando são picados por cobra aqui? A gente sempre toma, quando a gente tá na mata, a gente toma o sumo da raiz de uma planta que existe na mata que corta o efeito do veneno da cobra. E corta mesmo? Corta. Corta? Corta. É. Aí, quando a gente tá longe da mata, a gente vai pro hospital e lá eles dão... Quando a gente mostra a cobra, o tipo da cobra, rapidinho eles dão o medicamento e cortam o efeito rapidinho. Porque eles precisam saber certinho que tipo de cobra, né? Porque não é... tipo de cobra. Muita gente não sabe, mas não é qualquer soro que pode dar, né? Tem soro, acho que tem uns 3, 4 tipos de soro, né? Dependendo da cobra, tem um soro adequado, né? Tem. Tu é o Tuxal da Ponta Branca? Isso, eu e meu irmão. Sou tu e teu irmão? Segundo Tuxal. O teu irmão é o primeiro Tuxal e tu é o segundo Tuxal? Eu sou o segundo. Ah, beleza, então tá. Aqui tem plantação de caju aqui, ó. O Tuxal estava falando aqui que eles plantam aqui para o consumo próprio. Então eles plantam mandioca, caju. Quais são os tipos de cultura que vocês plantam aqui? Aqui a gente planta o abacaxi, a mandioca, a macaxeira, o caju, o cupu e o açaí. Esses são os produtos que a gente planta para consumo. Aqui nós estamos passando já por uma área bem baixa, né? Um baixio. Aqui alaga, quando o rio enche, aqui alaga. Aqui, essa região aqui é de terra firme. Só esse trechinho aqui que alaga. Tem muita onça por aqui? Tem. Quando tá numa época dessa de seco, anda muita onça.
onça pintada, da malha miúda, onça pintada da malha graúda, onça preta. Tem muita? Tudo tem por aqui. É? Tudo tem. E cobra sucuri? Cobra sucuri também. A cobra sucuri, uma vez, ela quase pega o meu sobrinho. Grande. Grande, ela rebojou, ele era na malhadeira, ela deu um rebojo assim, aí ele recuou para trás. Uma canoinha pequena. Ela tava presa na malhadeira? Não, ela tava na loca, no fundo da água, dentro da loca. Aí ele bateu o remo na canoa, ela sentiu lá onde ela tava e ela boiou para fora. Quando ela boiou procurando ele, ela ficou mais ou menos dessa altura assim a cabeça dela. Longe da água, né? Fora, acima da água, assim, dessa altura, assim. Ela sobe essa altura? Procurando ele. Procurando ele. Só que aí ele tava numa canoa pequena, aí não deu pra ela achar ele. Senão ela tinha pegado ele. É. E grossa. Tem que tomar cuidado aqui, Grossa. Ela era mais grossa do que um balde daquele de tinta que a gente compra. Sim. De 20 litros. Me diz uma coisa. E... termina aqui, não? Né? Não. Continua. Vamos embora. Pararam para descansar vocês? Vamos lá. Ó, isso aqui é uma pupunheira. São pupunhas. Vai lá, Gilmar. Gilmar, vai lá, sobe no pé. Pega a pecuinha, sobe lá. Pega a pecuinha e sobe, Gilmar, na pupunheira, vai lá. Ó, esse aqui é o mapati. Mostra, abre ele, Leite. Aqui ele tá ficando roxinho, ó, que é a cor dele quando ele tá maduro. Aqui ele ainda tá verde, ó. Abre ele pra gente ver como é que é. Ó, ele fica que nem uma uva, ó. Ah, é tipo uma uva. É. Essa aí não é a uva da Amazônia? Que chamam? Nós compramos aquela vez? Isso. Ah, então nós compramos. Isso é muito gostoso. Rapaz, isso aqui é muito saboroso. Uva Fica mais transparente assim, quando ele tá bem maduro. É, aquela senhora falou aquela vez, uva da Amazônia, né? Mapati. Mapati. Olha pra cá. Ah, meu Deus do céu! Ei, esse passarinho tá passeando contigo, é? Esse aí é o periquito testinha, né? É o testinha? É o testinha estrelinha que chama. É o testinha. E como é que é o teu nome? Deicimara. Como? Deicimara. Deicimara. E o nome de indígena? Já tem, não? Tem. É o arco de... Arco de? Uhum. Arco de. Bonito. Então quer dizer que tu vai... Isso aí é pra assar os dois, é? Pra fazer um churrasquinho? Não, é meio de criação. Ah, tá. Pensei que tu ia fazer um churrasquinho com esse periquito aí. Ele dá o pé. Por que você caiu? Tá estranhando. Por que você caiu? Que lindo. A cor do Brasil, né? Ó, verde, amarelo. Cuida bem dele, tá? Saiu da mão da menina, foi pra mão da mulher feia. Obrigado. Bom dia. Vocês estão passeando na floresta? Não, a gente foi lá pra Ponta Branca. Não vem? Machixe. Ah, é. Sabes dançar machixe? Eu não. O machixe tem um ritmo que se chama machixe. Assim como tem o carimbó, tem o machixe. Tem o chachado. É o machixe. Tchau. Tchau. O teu nome é? Jace. E o nome indígena? Warrai. Warrai? Warrai. Warrai? Warrai. Pô, é ruim de pronunciar, né? Warrai. Tchau. Obrigado. Tchau. Vamos lá. É difícil. Warrai. Eu tô vendo essas florzinhas aqui, ela é muito bonitinha, dá um contraste muito bonito aqui, ó. Se não tiver cobra jararaca aqui embaixo. Vai não, que choveu, pode ter cobra. Ó. Elas saem. Não, só vou dar só um. Mostrar ela de perto aqui. Vocês conhecem essa planta aqui? Não, essa daí é que nasce mesmo aí no mato, na natureza. É visto como mato para vocês? Então vamos embora. Mas é bonita, né? Ela dá um colorido bonito aqui, ó. É bonitona. E açaizeiro aqui é o que não falta, né? Aqui tem uma plantação de açaí, né? Uma plantação. Ah, pupunha. O pessoal planta aqui também, né? Ó, tem um bananal aqui, eu tô vendo já tem um bananal aqui na frente.
Tem bastante plantação aqui, ó. Abacaxi, açaí, bananão lá para aquele lado lá. Ó, uma canoa cheia de cebolinha verde, ó. Plantação de cebolinha, que legal aqui, ó. Que semente é essa aqui? Não sei. Que semente é essa? É uma fruta de tintarana. Tintarana? Tintarana. E vocês usam para alguma coisa essa semente? Não. Artesanato. Só para fazer artesanato? Vai servir agora para fazer cordão. Vocês fazem aqui para vender? Vamos chegar lá na casa do artesão. Pra cá? Isso aqui é abacaxi mesmo ou é ananá? É abacaxi. Abacaxi, tá. Aqui tem uns meninos ali, ó, roçando. Ó. Vocês estão fazendo o roçado, limpando o roçado, é? É? Ó, aqui eles limpam com teçado mesmo. Vocês estão limpando o abacaxi? Aqui, ó, peraí. É bem trabalhoso aqui, ó. Vocês não têm roçadeira com a gasolina? Não? Aí tem que ser na mão. É? Teu nome é? Janilson. Janilton? Janilson. Tem nome indígena ou não? Tu já tem o nome indígena? O nome de índio ou não? Tem. Tem? Qual é? Esqueceu? Esqueci já. Não, esqueceu, não tem problema. Só pra gente saber. Então tá, vou deixar vocês fazerem a limpeza aí. Tá, bom trabalho. Cuidado com cobra aí. É perigoso. Né? Cobra aqui é muito perigoso. Vamos lá. Aqui tem um tacho aqui. Provavelmente eles fazem um fogo aqui embaixo para aquecer, esquentar alguma coisa. E aqui tem uma casinha bem alta aqui, suspensa do chão aqui, ó. Foi. Bom dia. Bom dia. Tudo certinho na Santa Paz? Tudo. Aí, ó. Viemos passear aqui, conhecer a sua comunidade. Ele está falando na língua dele. Tá. Calma aí, depois nós vamos traduzir. Esse aqui é outro que... Fala bem. Aí tem um monte de artesanato, eles querem dar uma olhada. Vamos subir que tá com É aqui que tem um artesanato, é? Vamos lá. Tá, vamos subir. A escada é essa aqui, ó. A escada é essa aqui. Vai espocar ele. Vamos ver se eu não caio daqui, né? Que eu tô segurando. Vamos lá. Vamos subir. Vamos um de cada vez. Cuidado que esse corrimão aqui pode partir. Vamos subir aqui na escada. Cultura tradicional, nosso costume, do veterano. Então nós estamos aqui para fazer cultural, para não brincar nossa cultura aqui. Ruca. Ruca. E agora o seu Luca vai mostrar aqui Canamari. um pouco do Canamari, né? Ruca da comunidade Canamari. Vai mostrar um pouco aqui do trabalho deles. Bem, se educou, cacique, e cuidinha, a gente sabe bem contar nada aqui. A sua narratória aqui, a sua... Itchunin aqui, estou dizendo que é nossa área aqui no Mamaraca. Itchunin, terra é mato, Itchunin. Yang aqui, governo, não tira minha mãe, tinha terra sua mãe. Presidente minha mãe, o manco do dá. A minha mãe tem que ter. Kaya o adik bo, o abu, já Wai papaha, ora, asa dois tama kure, kudoh nakki, tama, deu, tama. Anyang tona di hubu. Ora sambuh nyama di kutete, atsukune kate. Então nós estamos fazendo oração na nossa língua, Deus. Tama, Deus na língua de branco. Aí,
Eu falo a língua de branco e eu falo a nosso idioma. A nossa raiz, a língua do nosso avô, que já morreram, papai. Aí nasceram esses que estão aqui, é Cacacique aqui, e Docô também, tinha terra agora. Adiante aqui. Adik yang mana ni korang ni puja di cok, turis tanah hijau adik tisu. Adik tisu. Então aqui nós, aí o turista está tirando o nosso foto aqui. Eu acho que esse eu vou ajudar a gente também nessa parte aí. Reconhecer nossa história daqui, da nossa terra, que Deus, o presidente, tirou para nosso convivimento, trabalhar e plantar e brincar na nossa origem. Então nós estamos aqui. Aqui vocês já chegaram até aqui com nós. Vai correr acreditar que tem índio nativo também aqui, Caramari. Que idade o senhor tem, seu? 66 anos. 66 anos. Muita coisa para contar, né? Muita coisa, muita história. Muita coisa. Já pegou alguma onça no braço? Já deu uma surra já. Já deu uma surra já. Correpiro on, na bubunya uma pida. Viu uma pida, dá uma do rim. Aí gritou, deu uma cipuada com um bé que tem long. Aí gritou, a onça correu. Então eu estou dizendo assim daí, pida. Então, o senhor é corajoso, né? Porque correr com a onça assim... Nada nem. Maripô, katanya machuhag. Karabatana, maripô. O senhor fala aquela flecha... Aquela que é maripô. Maripô? Sopra e bota veneno na ponta. Aí a onça morre. O senhor usou muito essa flecha? Eu usei muito. Maripô. Vamos mostrar um pouquinho do seu trabalho aqui? Vamos. O trabalho de vocês? Tchau. Tchau, se punem. Eu bato até que... Tu anotam. O anotatang. Bagi pa ito na bo. Turista yung ti. Chuta. Tati ko sini. Amati ko ha. Amati ko bo. Ganyan. Diyan, yung bato, tayo yung buhay natin siya. Ato kidagpadak yan, siya. Awas saya, hai amayang. Kuha na amayang. Adi ko ay paparin, kuha na. Kuha na. Ora pikong, pidah nyaring. Diyan, ito yung buhay siya, na. Siya. Pra ela tá muito trabalho. E aí, Tanti? Hanya? Tá caminhando aí? Ipia. Tá. Tô ipia o alguém só. Você não mo. Mostra lá que chegou mais gente aqui. Não mo. Jenei. Ura. Katau kerja, tengok naik nak nujang. Katau kerja tu aja mama. Mabia mama kaji ma. Tchau, boga amanhã. Hai amanhã. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Prazer, seu nome é? Rosinei. Seu nome indígena? Ura. Ibacarrigi, Eupã, Roca. Tudo tem nome. Tudo. Então é assim, doutor. Porque ele não sai, perdeu, né? Aqui tô cacique, porque é uma reclamação. Eu reclamo mesmo porque eu fui tuxal, você tuxal. Aqui, nós queremos reconhecer essa ponta aqui. Bajo, Aldeia, Nova Taboca. Por quê? Porque tem artesanato. Eu falo minha cultura, resgatando os povos Caramari perderam. De São Francisco, filho de São Francisco, perderam a cultura da origem. Né? Único sou filho, né? Filho dos veteranos hoje, trazendo novamente a nossa cultura, língua, né? Falar. A Nhamadã e Batiana Catã, o quê? Tatã Yopô, Tatã Ichô, né? A Tchataguá, né?
nem tanti, né? A dictito que não, tu resgatar tiki, tu ikuni, anyama a dig hukki, kaliu na kata, ibini na kata, acha pamana kata, acha nyama na kata, acha na kata, ikuni. E anyama kariwa, na te coquetel dig, a situação, né? Adita, né? Adita cariwa, né? O que eu estou dizendo? O branco nunca veio procurar a gente, precisa de um apoio, né? Apoio, né? Do governo. Tatão de Funai, Funai da Cunha toda. A de minha mãe jogado, até a tia chefe, até a tia coordenador, né? Da tua minha dele, né? A minha mãe o quê, né? Né? A minha mãe do cacique, né? Tem que bater, tem nem, né? Sofrer, tem que, né? Nunca mais dar valor, tem que né? Abandonar, né? A tia chefe, a tia Funai, a tia coordenador, a representante que é dele, que tem em Brasília, né? Que eu ganhar tique, a tia nome. A dele, tanti, sofrer tique, almota testado, enxada, forno, ninguém eu digo o abo, tá o abo, mas com a bo, a nhama, o apunhama dig, né? Já, né? A tia bruta cultura, né? A nhama dig, né? No bar nhama, a nhama, que uma unidade apama, quando na quita macuri, né? A nem baga nem a tia pama na borra, nem drem a dig, a nhama, rom a da pacanim. Tá tanto na que a ba nem bakti, tá yang a baga kata, né? A nhama de tante, a nhama te respeitar que é pama. Que eu tava te citando, né? Que nós temos um governo, temos um Funai, representante nós deixou nós abandonados, não tem visita mais. Na época, quando eu tinha 18 ou 19 anos, tem visita. Nos garapés, não existia essa aldeia. Aí morava um aqui, um ali, um ali, um aqui. Cada carro tinha só local. Aí foi formada uma aldeia na época, né? Eu era pequeno, né? Com sufogo. Existia a Funai, né? Administrador da Funai, ainda visitava. Aí ele abandonou nós, né? Não visitou mais a aldeia. E outro, nós plantamos, né? Nós planta mandioca, cará, batata, para fazer nossa cultura. Porque nosso Deus deixou terra, foi feito pela mão deles. E fez nós. E por isso que nós indígenas, nós conhecemos Deus, né? Deus está lá no céu e nós respeitamos, né? A palavra deles, a benção. Nós indígenas conhecemos a realidade da palavra dele, né? Deus, né? Tamacuri, né? Ade, Roncatã. Ele fez nós de barro, né? Abonor, Ade, Roncatã, Anhamato Porma, Panhamade, Tacanapanem, né? Anco tu dá, Cari, a boca tu dá, né? Roncatã, Anhamato Porma que tu dá, Cari, a Panhamá. Assim ele foi colocando, ele foi transformando índio, branco, várias nações. E cada língua, né? Cada língua, né? Anhamá, Adã, Tanti, Ruki, né? Icunicatã, Taian, né? A tua dificuldade, o Abrartã, Taian, o Abrartã, o Jan governo não, só o Jan, governo não, o Jan, a Yanem governo na B, até o que tu dá, né? O Abrartã de Taian, a Yanem, o que o governo fez? Fez luz para tudo. Luz. E minha língua da cultura, Yanem. A Yanem. Luz. O branco fala luz. Né? A minha barra, né? Tua macuta. Prefeito não ajudar o povo. Tá tão prefeito não ajudar que, né? A cobrar que governo, né? E, né?
E nós estamos aqui, né, pregando apoio, né, apoios. Nós tem a tua tayang, né, a tua ikune, a tua ojang tayang também, Tem arte, tem cultura, o dia da Portugal. ojang a tua tayang, a tua vestir tem, né, hoje só Coreia Noa, né, só Coreia Noa então, Coreia Noa é que irmão da tem esse daqui chama ojang bi Portucubi, né? Portucubi também, Portucubi, né? Ojang cha usar tiki, né? Cho quay cái bên Né? A minha mãe, diga para para bater, já minha mãe, né? Chama o abu da boa. Material. Kahit mang dah, hindi ko ta dahil mang Ele não manda tchau, não tem. Apaga o nem dele. Vai baixar boa. Então é assim, aí o que eu quero? Apoio, né? Ser comunicado à liderança, né? Também, o Adriano, aqui está meu primo, o Neguinho. Agora nós queremos trabalhar na sociedade. Eu, me apoiando, eu apoio vocês também. Nós trazemos a cultura para as aldeias. Pode ficar mais vocês. Vocês perderam tudo, né? Hoje precisa um professor de bilíngue. Não tem, né? A minha mãe, e pegar até que ir, e conectar tudo. Pachemba, e borrou, uau, de que não mãe, a canaro, o de lá de pão, além drem, estudar tiki, aprender tiki, formar tiki. A minha mãe, e dá aula de que não mãe. Patinho da criança, ali mesmo. Tem um yaman. Pati ko niya ma, hipang, ho, baranawadig, tatayang, mohichang, liri, ne, kawadyo, kajikri, pida, kawuhbo, ni bakti cuti kuning. Anin dring, cuai kuni, kariah noa, kuni, ne. Aja nama no ensinaste que a tua patinha, né? A tua conina kata, né? A minha mãe teko. Eu pô, Rinaldo Jang. Watahi, a minha mãe daang. Tahi dah ni mah. Ai, pai, ai. É? E o que tá dizendo? Sim, né? Vai embora. Mas aí hoje em dia que falar as crianças, menina vai buscar aquela enxada. Não sabe, né? O nativo. Mas fala pro branco, já vai pulando, ele fala, já tá lá, velho. Aí criança tá tranquilando aí, né? Hangcho haang de que, né? Mapikang ade hukiling, né? Tu kena una hanang kata, hanya mahaki, atau nyamadi, né? O que querem, tu kena tira na kata, né? Conversando com gente graúdo, né? Com mais veteranos, estão tudo já. Fica tudo consciente já ali. Esse que também ali que eu tô falando, né? Eu sou meio nativo também, assim, contar um pouco da história, né? Resgatando, né? Essa cultura. Eu sou mais a minha cultura. Eu vou morrer na minha cultura. Nós temos louvor, né? A Deus, né? Agradecendo a Deus, né? O nosso louvor, né? Na língua, né? Cultural, né? Muitos tempos já existia. Quando chegava, né? Quando trovejava, o Jankudu, né? Kirianem, Pajahan, Hen, né? Kudunaki, não, a tua pama, Kudunaki, ama angadi, anyama ade de barcum bicang, o bicang, né? Aí a tua pama, tamakuri, tatang kirag, né? O kirag tu dá, o Jang Hateni, né? São Pedro, José. Tá aí, então, é isso que eu tô falando na minha língua representando, né? A língua Canamari é Canamari. A etnia é catuquina.
é que chama tucunã. A etnia de vocês aqui é? Catuquina. Catuquina. A língua que é Canamari. Teve na pesquisa. Então tá. Então, Aí chama tucunã. Quando fala tucunã, é povo indígena. Povo indígena. É, tucunã, né? Tucunã. É. Ana adoar, onde a natatã, tucunã natatã. O que eu tô dizendo? Eu vou lá na aldeia, lá com o povo indígena. Ah, certo. Eu vou lá com o povo indígena. Tô falando, né, na minha língua. Anyama ada hoki, né? Já afirmar que anyama ida haji jang aku naneng, né? Imortal anyama, né? Acha chafi na patana. Anadua Oja natatang, tukana natatang, informar que aí kuni anyama ida haji oja aku naneng. Na imortal tiki nyama acha amigo nama. Tá, em português seria como? Eu fui lá na aldeia filmar, fazer uma filmação, trazer os fotos dele para me mostrar para meus amigos, né? Para aonde eu fui, nas aldeias, né? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Ei, escuta. Nós vamos passar na floresta agora? Aí, tá bom. Isso aqui chama-se Uga-Uga, 2 índios brancos que vai desfilar na floresta. Dá a mão pra mim aqui. Tá amarrando aí. Tá amarrando ainda, é? Jamais, tu dá meia hora pra ele sair do tradinho, né? Meia hora pra Um sair. segundo. Um segundo. Escuta aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer agora. Nós vamos fazer a dança agora. A dança Uga. Dá a mão. Esquerda, pé esquerda. É isso aí. Agora vamos dançar. A valsa indígena. A valsa indígena. Não, isso é coisa de manezinho da ilha mesmo. O cara fez lá de cena não pra dançar. Alex, cadê a foto? Tira a foto, Alex. Foto pra você ver. Colega. É isso aí. Rapaz, apareceu É pose de índio guerreiro. Aqui, ó. Diga, já era aqui. Olha, Alex, pra ti, Alex, aqui, ó. Ó, bonito. É uma blusa, é? É pro Alex agora. Quer? Alex, vamos lá. Alex. Vai, experimenta, Alex. O Alex. Isso, vamos ver se serve no Alex. Daqui, ó, João, grava aqui, que eu vou segurar aqui. Vou ajudar o jogo. Vai lá, ali, ajuda ele lá. Não, tem que tirar. Ajuda o Alex, vamos ver se fica bom aí. Ei, agora faltou a sainha no Alex, né? Tá ficando bacana aqui, ó. O corpete, mas não vai botar por dentro? Não dá, não. Ah, não dá? Não dá. É assim, é? Não, é tipo por dentro. É por dentro. Só que não dá. É. Pena que não deu, né? E cadê a saia? A saia. Tem que botar da saia nele, né? Essa daí não, essa aí tem que amarrar. Se tirar, dá, né? Não, a outra saia, Leite. A outra saia é de baixo. Agora sim, agora nós podemos dizer que... Tem que dançar. Ei, vem cá. Canta uma música indígena aqui pra nós. Vem cá, canta uma música indígena que o Alex vai dançar Só aqui. que aí, ele que tem que fazer o caqueado do canto. Como é que é? Tinha um índio. Fica tirar o óculos. Tinha um índio, um arubo. Aí ele tava triste, né? Aí com uma taboquinha dele ali segurando. Aí o branco passava, perguntava, você índio, o que tu tem? Aí só fazia olhar pro branco e passava. Toda vez que o branco passava, perguntava dele. Aí ele não sabia falar português, ele foi fazer o caqueado pra ver se o branco entendia, né? O que estava acontecendo na vida dele, né? Aí ele pegou a boca dele, aí aí mas ele olhava, não dava pra olhar pra cá, pra trás, né? Aí de novo. Tô procurando pregas do... Ele tá perdido, né? Miserável,
desce, né, rapaz? Miserável, desce. Aí, ó, vem, não, vem. Descalço. Vai lá, descalço, aí, ó. Agora sim. Rapaz, você me deixa cada enrascado. O caqueado aqui, o caqueado. Rapaz, você me... Tá vendo aí, gente? Tá vendo onde o Carlos me colocou? Eles vão cantar aqui. Já, vai lá. Como é que é? Que dança é essa, pelo amor? Dança maromba. Dança maromba. Alex, vai lá. Vai lá, eles vão cantar. Cadê o bastão? Cadê o... Tem que ter um parceiro aqui pra me ajudar, né? Tá, vamos lá. Bora. Vai. Põe. Aqui, ó. Essa aí, aqui, ó. Vai. É os caqueados, maromba. Maromba. Aqui, ó, remo. Vou remar. Nós estamos numa canoa. Nós vamos pra... Vai-te embora. Cadê a música indígena? Já. Vem cá, senhora. Vem cá, senhora. Bora aqui. Vem cá, senhora. Vem cá, isso. Tá bom? Ó, presta atenção. Vem que o ajo, oporina. 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 E kata karyo bukari ai no dia ngani budadi ning. Jadi Dia karyo ning jadi kena jadi. Alex, agora vai lá. Você não quis girar, né? Beleza. Um caqueado botou o abacaxi aqui, falou que isso aqui é abacaxi. Aí tinha um cachorrinho, o apa rorta. A minha mãe é rorô, né? Comendo o cachorro. Aí chamou. Tá. Quer. Chamando o cachorro pra farejar o tatu. Aí, aí o cachorrão veio. Aí o cachorro veio. Aí o cachorro. Aí rodou tudo, aí rodou. Mandando, né? Busca. Cachorro. Aí chegou no tatu, o cachorro. Aí o tatu tá brabo aí. Aí a dona que mandando pro cachorro mais, acuar mais o tatu. Aí chegaram o cavalo lá e tudo, pegaram o rabo do tatu. Aí força muito que tem a força do abacaxi. Aí tiraram o abacaxi maduro. Era tatu. Aí outro, roceiro índio cavando, cortando mandioca. Aí cortou tanto, mas de jeito, aí pegou, aí sentiu, pensou. Aí tô com fome já, aí disse. Aí ele viu, cavou tão ligeiro, achou 20 rabos de tatu. Disse, cadê o corpo também cortado tudinho? Boa! Esse dá pra acompanhar o Alex. Dá, fazer poesia. O senhor mostrar ali a ele. Ah, Cauã Nhani. O bom? Cauã Nhani. Cauã não, pô. Cauã Nhani, rapaz, coach é Alvá. Esse aí é o tracajá ou é a tartaruga? Tartaruga. Cauã Nhani é a tartaruga da Amazônia. Da Amazônia. Ela dá bem grande, né? É, esse daqui é paicô. Macho. E vocês criam pra quê? Pra criar mesmo. Pra ficar grande. Pra comer depois? A gente come, né? Eu não como, não. Porque tá pequeno. Porque tá pequeno, Tá não muito como. pequeno. Vai esperar crescer? Espera crescer. É petir, testar e amar. Rapaz, eles... É muito pequeno pra mim, eu tô dizendo muito pequeno, porque minha barriga é grande, eu como muito, isso daqui não dá. Tô falando na minha língua. Grande já. Eles são doidos por tartaruga aqui, adoram a tartaruga. Mas vocês preservam a tartaruga? Preserva mesmo. Tem que preservar, né? Preserva, sim. Tem aqui, o Jurubaxi tem. Você vamos lá ver, tu aí. Peraí, como é que é? Como é que é?
Jurubaxi tem reserva do Canamari daqui, dessa aldeia. Esse povo aqui. Vocês fazem a preservação da tartaruga? Tá preservando lá, tá tipo na Caurniane, Caurtine, Cairana. Ah, que legal. Então é assim, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver aqui, porque eu tô só um pouquinho, segura aqui, João Mário, pra mim. Então é assim, ó. Eles. Então assim, só pra mostrar aqui, cadê o cacique, cadê o Tuxau. O Tuxau, vem cá, Tuxau, por favor. Os líderes, os líderes aqui, vem cá o senhor também, por favor. Os líderes. Então assim, só pra mostrar. Então a gente quando mostra a tartaruga, mostra esses bichos, esses quelônios, bichos de casco aqui, eles têm consciência, hoje eles têm consciência que esses bichos têm que ser preservados, né? Tem que ser preservados, se não preservar, acaba. Aqui nessa região já existe o manejo do pirarucu, do tambaqui, né, que é uma grandeza. Foi muito bom isso para cá, para essa comunidade, né? A gente procura explicar isso aqui pro povo, porque tem muita gente lá que vai falar, estão maltratando as tartarugas, não sei, não. Eles têm a permissão de criar, de fazer o bicho crescer, amanhã depois serve de alimento, como sempre serviu de alimento. Cria anta, conhece anta? Sim. Cria anta, cria tudo. A gente cria. Macaco. Também. Eu gosto de criar. É bonito, tá comendo banana. Então assim, eles preservam a natureza e por conta disso aí tem bastante animais hoje, né? Onça tem muita onça aqui, né? Onça tem muita. E da gente chama água, né? A punha medida tão. É muito onça. A punha mais dele. Jurubaxi que é bom. Eu andava levar pra topar ele, os caras comeu o senhor. A onça. Lá no Jurubaxi. No Jurubaxi. Pra levar pra onça me comer? Porque lá tem muito. Não, fica... Deixa O poeta Nicolas Júnior foi muito feliz quando ele escreveu um poema que se chama Hipocrisia, onde ele faz uma crítica ao homem branco em relação ao povo indígena. E ele disse: eu adoro, de longe, a beleza dos cocais e maracás, da dança das tucandeiras, a linguagem, os rituais, índio, herdeiro da terra, orgulho de brasileiro. Qual é mesmo o seu dia? Eu posso invadir sua reserva? Índio é símbolo de riqueza. Para que precisa de terra? Fiquem sabendo todos que os nossos índios são fortes e ainda que os matemos, sobrepujam a própria morte. Eu acho lindo o nome. Índio. Soa bonito, encantante. Acho que vou adotá-los. Mas para onde vou mandá-los? Ó índio guerreiro que outrora caçava com flecha, andava perambulando maltrapilho pela floresta. O que a Europa vai pensar? Que o meu povo te detesta? Não, 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 não. Quero que uses calção. Quero que comas com garfo e não andes mais de pés no chão. De hoje em diante só sapato. Toma, sardinha enlatada. Sabe lá o que tem nessas matas, meu Deus? Tifo, dengue, malária. Eu adoro. De longe, este povo. Pulsa pálido em minhas veias o sangue de índio novo. Eu gosto de ver na TV a maloca amanhecendo, num sombroso e belo dia. De um lado, o verde da mata, índiozinhos a brincar no infindo tom de alegria. Do outro eu, a TV, o sofá e a minha doce hipocrisia. Palma para o Alex! Parece que vocês dividem a alimentação aqui. Como é que é feito isso? Sim, é trabalhado entre família e depois de a roça estar no ponto da colheita aí dá para a família. Divide para ir arrancando, né, e fazendo a farinha para o consumo. Então aqui, toda a plantação aqui é tudo dividido? Sim. Toda a plantação é dividida. Aqui não tem assim, um roçado é meu, um roçado é do outro, não? Nessa aqui a roça é família. Todo mundo junto aí, são mais de 3, 4 famílias que tem. Aí a roça é de todos eles. A roça, mas se for uma plantação de abacaxi? Plantação de abacaxi só se eles plantarem individual. Aí é aquele que plantar é dele? Aquele que plantar é dele. E aí? Bom dia.
Bom dia. Tem café quente aí, não? Não. É uma brincadeira que eu faço porque tá tão calor, né? Agora só uma água bem gelada, né? Uma água gelada, mas a energia foi até boa. A água foi... Estão sem energia vocês? Ah, é? Aqui. Costuma cair muita energia aqui? Não, hoje que desligaram lá. Ah, é? Nós vamos lá. Então tá, abraço. Ei, o que é isso aí? É ingá? É. Caramba, esse ingazinho eu acho que eu não tinha visto ainda. Como é o nome desse ingá? É gostoso, é? É bom? É? Você quer? Dá umzinho pra mim, só um pedacinho, só esse pedacinho aqui, ó, pra mim fazer um... Eu vou experimentar, pode comer mesmo? Pode. Não tá verde, não? Não. Então eu vou experimentar isso aqui. Eu vou pra lá comendo isso aqui. Tá? Então tá, obrigado. Ele ficou com medo da câmera. Tchau. Obrigado, viu? Vamos lá. Ó, ele é bem gostosinho aqui, ó. Bem gostosinho. Ele é bem bonitinho, bem pequenininho. Vou experimentar pra ver. Eu gosto de experimentar tudo que é fruta daqui. Eu já comi muita fruta daqui. Bem docinho. Interessante que ele é verde, tá bem verde, mas ele é bem doce. Bem docinho mesmo. Muito bom. O que vocês estão comendo? Ingá. Isso, tá. Aquilo lá é ingá. É igual o que eu ganhei, né? E tu tá comendo ingá também? É? Escuta, como é que é o nome de vocês? Diele. E deixa daqui no chocolate. Diele. Diele, e tu é? Milene. Pode repetir? Como é que é o teu nome? Milene. Milene? É. Milene. E tu é? Sandriele. Sandriele. E tu? Juninho. Juninho. E tu? Luciano. Cristiano? Luciano. E essas madeirinhas aqui que vocês estão fazendo com essa madeirinha aí? Estão brincando de fada. Vocês estão brincando de quê? Fada. De fadinha, é? De fada. Então tá bom brinquedo pra vocês, tá? Boas brincadeiras. Tchau. O que nós temos aqui? Café e banana. Oh, tem um cafezinho aqui com banana e farinha aqui, ó. É. Maravilha. Caperri, Bari, Tauabi. Peraí, o café é o que é? Caperri. O café é caperri. E a banana? Bari. Bari. E a farinha? Tauabi. Tauabi? Aham. Maravilha. Bom dia, senhora. Bom dia. Seu nome é? Dupré. Dupré. É. E o seu nome? Maion. Maion. É Pedro. Tem Guatarri. Ele tem Guatarri. Pedro. É Pedro? É, Maion na língua do Canamari. Maion na língua do Camanari. E o seu? Osano. E o nome em português? Osano. Osano. E o nome indígena? Caiuari. Caiuari? Caiuari. Caiuari mesmo. Isso. E o seu nome normal? Português? Vanilde. Vanilde? É. Legal. Eu tenho filhos, a minha filha é Tuiane e a minha filha Tainá. Tainá. Nome indígena. Tainá, nome disso. Tainá. É? Nome indígena. Né? Nós vamos tomar um cafezinho aqui? Vou servir um cafezinho aqui bacana. Isso. É bom porque o café tá bem quentinho, né? E com esse calor é uma beleza, né? Porque depois... Esse aqui é bom com macaxeira, né? Com cará. Com cará, o cará roxo. Obrigado. O cafezinho é muito bom. Só pra... A gente mora por aqui, é acostumado assim, trabalhar por aqui, por causa que a gente não tem aperreação com nós, né? Nós dormimos onde nós podemos dormir, caçar e trabalhar. Porque na cidade é mais ruim de o cara viver, né? Muito falta de dinheiro e falta muita a ver, os outros querem matar as pessoas, né? O cara não vive melhor. Aqui não, aqui o cara come, bebe, o cara tem sua casa, os meninos comem, brinca, né? Mata a vontade do jeito que eles querem, né? Graças a Deus que só a doença mesmo que pode atacar nós assim, quando o cara estiver no tempo da malária, né? Ataca muito aqui, mas graças a Deus que aqui, essa comunidade ela parou mais dessas doenças, né? Por causa que a gente também se trata muito, os caras que são
a gente de saúde também corre atrás de remédio, né? Essa questão aqui que acontece assim sempre com nós, mas graças a Deus que na nossa comunidade e outras coisas, né? Aqui tem macaxeira, tem banana, tem cana, tem do jeito que o cara quiser comer tem. Tem açaí, tem naná. Quiser comer qualquer uma fruta, a gente come. Peixe a gente pega aqui mesmo. Pega aqui para comer. Se fosse na cidade, nós já tinha morrido. Já de fome, porque meninada come muito, não tem dinheiro, né, para correr atrás. Os meninos não são acostumados com arroz, só com farinha. Aí fica mais ruim. Né? Era só isso mesmo, né? Banana é bom, né? Banana. Ah, eu adoro banana. É uma das frutas que eu mais como, banana. Banana é uma coisa que alimenta muita pessoa, né? É por causa que eu estou falando que aqui na nossa aldeia, quando chega alguma pessoa assim, né, para nós igualmente é um parente, né? Chega, come, bebe, né, conversa, né? Quando tá só nós, não, só é nosso parente, né? Não tem alegria, nada, mas quando o senhor chega assim, para nós é um futuro nosso, né? Trazer outra ideia de mostrar para nós o que o senhor também vai falar para nós, né? Oh, obrigado, querido. Obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho. Não, senhor, que é nosso. Nós é que aprendemos muita coisa com vocês, pela garra, pela simplicidade de vocês aqui e também assim a distância, né? Aqui vocês estão entranhados no meio de uma selva e conseguem sobreviver com o que tem, né? Com pouco recurso e com quase nada de recurso, mas mesmo assim consegue ainda criar uma família, dar educação. Isso. E sobreviver, né? É. Você come banana assim? Olha só. Banana com farinha. Sou caboclo e gosto de farinha. Como ela com peixe no pirão. Frango frito grelhado cozidão só é bom quando tem uma pubinha. Sem farinha amarela de mandioca, minha fome passa, eu não quero broca. Pois comer escoteiro é o fim, meu estômago faz um alvoroço. Se não tem farinha no teu almoço, por favor, não esconda ela de mim. Aê! Agora nós vamos ouvir esse moço aqui. Esse moço aqui queria falar alguma coisinha aqui. Bom dia, boa tarde, não sei nem que hora já é. Estamos aqui na Ponta Branca, recebendo, né? E sou muito grato a pessoas que estão aqui, entendeu? Nós vamos receber de coração, entendeu? Estamos aqui na Ponta Branca, onde é um povo Canamari, entendeu? Uma comunidade, uma aldeia. E o começo de conversa, estamos aqui fazendo um lanchinho, entendeu? Uma bananinha, né? Então é por aqui que a gente vai entrar em conversa, entendeu? Ainda não, no caso, rodíamos toda a casa, no caso, estamos aqui não muitas horas, seu Carlos, né? Que o senhor seja bem recebido desde agora. Obrigado. Né? E assim, nós somos um povo assim alegre, né, com quem chega, e principalmente vocês, né? Então, quero regar uma poesia, né, que vocês são desses que jogam poesia, são professores. Então, vou jogar uma poesia. Até amanhã. Começa. Estou aqui falando, nós somos Canamari, mas estamos alegres por você chegar aqui. Seu Carlos e os outros que estão aí. Já comeram farinha, daqui a pouco, não sei o que vão jantar, mas vamos esperar um momento que a hora vai chegar. Então, é isso, seu Carlos, né? Isso foi um começo da poesia que eu tentei da agorinha. Então, vamos para outro ponto para nós, no caso, compartilhar mais aqui na comunidade Ponta Branca. Então, valeu. Muito obrigado. Palma para esse menino. Aê. Legal. Joguei meu lenço branco por cima da pimenteira. Olhei pro céu, tava tudo pai da. Ei,
Tu tens coragem de me trazer pra cá pra contar uma poesia dessa? Não, vamos lá. Essa eu aprendi quando eu era moleque, disse assim. Vai. Joguei meu lenço branco por cima da castanheira. Pouco alto, hein? A gente estava falando um pouco tipo das bananas que existe aqui. Existe banana clonada e a banana maçã. E a original é a maçã. Então existe mais essa banana que se chama Najá. Aí essa banana, ela é uma questão, ela é mais forte que as outras. Né? Ela é mais forte, ela pesa mais, é feito feijão, né? A pessoa come mais, sente mais. E a pessoa quando come ela, tem que se resguardar, né? Passar alguns minutos na base de 2 horas para correr ou para comer outro tipo de fruta. Porque ela é muito mais forte que essas outras bananas. Essa banana Najá que se chama. Ah, essa pequenininha aqui? Essa pequenininha. É Najá. Essa aqui é a mesma ou não? Essa daqui é a clonada. Ah, essa aqui é a Najá. É, essa daqui é a Najá. Eu já comi essa aqui, não? Não, ainda não. Comi ela agora. Eu posso comer essa aqui? Não, você comeu essa daqui. Eu posso comer? É. Então eu vou comer essa aqui. Eu vou comer e vou correr. Olha, só que assim, se eu vai poder comer, vai assim, explicar uma coisa. se eu vai comer ela, se eu não vai ter que comer outro tipo de fruta. Por quê? Porque faz mal. Ah, se comer ela e comer outro tipo de fruta, faz mal? Faz mal, justamente. Ah, então não vou comer É não. feito comer essa ingá e comer ela. Ah, então não vou vai comer. Fazer mal. Né, eu vou seguir o teu conselho porque vocês conhecem aqui, né? É isso aí, por isso. Se eu comesse essa, que se eu já tá comendo a ingá, né? Podia fazer mal pro seu estômago. Isso aí não é igual aquela história da manga lá, não? É bom, é fígado de dieta com patoar. Ei, não é, será que essa história aqui não é aquela história da manga lá? Que lembra que os fazendeiros eles diziam que os escravos não comerem a manga com água porque podia morrer, fazer mal? Aí, mas na verdade, e a água eles não podiam deixar de tomar, né? A água eles tinham que tomar. Então o que eles faziam? Não comiam a manga, que é para não dar gasto. Ei, deixa eu contar uma história aqui. Quando eu era criança, minha mãe dizia que não podia tomar leite e comer manga. Aí Isso. depois de adulto que eu vim descobrir, era pra minha mãe tava poupando leite. Hoje a gente come vitaminada e tudo, né? Tudo junto, feito uma salada. Mas, ó, se você comer manga, você não pode comer goiaba. Isso. Aí ela tava poupando as frutas. Tava poupando as frutas. Por isso que eu quero, será se eles não estão guardando essa banana para eles? Talvez. Com certeza. Esperar vocês saírem para depois. Eu vou levar no bolso para comer depois. Ó, tem aqui ainda, rapaz, aqui. Tem a questão Vem cá, do boto o aí. rapaz do boto. O do boto? É, do boto Não, vermelho. a relação do boto, no caso, que porque existe, né? Dois. Chega pertinho aqui, bem pertinho. O tucuxi e o boto vermelho, no caso, né? Então eu tava falando que qual é o bicho que atrai mais a pessoa, no caso, assim. Eu disse, rapaz, o boto vermelho. Não sei se eu percebi alguma coisa. Porque o boto vermelho, ainda mais quando a mulher tá num tempo, no caso, Período fértil. Período fértil. Certo. Aí eu tava dizendo pra ele que aonde ela chega, não pode ter nem muitos botos. Mas quando ela chega num canto, no caso, vai pra beira e os botos ficam lá, no caso. Agora, pro homem não é muito não sei qual é esse segredo. Esse mistério. Segredo. Mas alguma mulher aqui já ficou grávida do boto? Não. Só que quando ela tá no tempo, no caso, dela, ele não pode sair nem pra beira, no caso. E tu é casado? Não, sim. Não? Só juntado, no caso. Tá. Mas tu não deixa a tua mulher quando ela tá assim, vamos dizer, fértil, assim, lavar roupa no poço. Lavar roupa lá não, né? Não, pra lá não, pra mim Já pensou nascer o filho do boto aí? Não, aí Nasceu lourinho. Nasceu um boto lourinho, bem lourinho. Galego. Vai fazer o quê? Cuidar, né? O filho do boto. Tá feito, né? É isso aí, esse negócio aí que ele passa. Vamos ali visitar ali dentro? Com licença. Podemos entrar? Olha, João. Com licença. 99, né, Lei? Tá muito escuro ou não? Boa tarde. Aqui é a casa de vocês. Ó, tem um... Olha, vai sair uma churrascada aqui agora, ó. É solto. O papagaio da base, não? Ele é solto. Aqui. O quê?
Área de malcriação. Aqui é a área de descanso. Vovó! Pode é nada. Ótimo. Oi. A senhora ali deve estar descansando, vamos deixar descansar. Então vamos para lá. Andira, índio, Andira, índio. Tradição ancestral, milenar e tribal, num grande cordão multicultural. Cantam os bravos com seus maracás, dançam os índios e as andirais. Cantam os bravos com seus maracás, dançam os índios e as andirais. Andira, índio, andira. Ó, chegamos aqui agora, tem uma família aqui, ó, uma família almoçando, inclusive tem um papagaio aqui. Esse é o papagaio da várzea? É da várzea, né? Tá comendo, tá almoçando. Tá comendo aqui, ó. Qual é o nome do senhor? O meu é Carlos. Ah, chama pra ele, meu filho. Ei, seu Carlos, você chegou, fala pra ele, meu filho. Olha aí. Quando chega gente de fora, ele tá subindo pra mulher. Ah, é? É enxerido, né? É só ligar pro avião e descer aí, ó. Como é que é seu nome? Eu? Aristeu. Aristel. E o seu nome indígena? Mapu. Mapô. Mapô. E a senhora? Meu Nazaré. Nazaré. E o nome indígena? Não tem? Tudo bom, querida? Então estão almoçando aqui. Nós vamos deixar eles almoçarem aqui tranquilo. O Bora papagaio comigo? também está aqui acompanhando. Bora comigo? Bora? Tem outro aqui, ó. Hein? É dona Bora comigo? Tem periquitinho também, tio. Vamos, Louro? Vamos, Louro, comigo? Ah, tem um periquito aqui na goiaba. Segura aqui. Vou mostrar aqui o periquito. Deixa ele aí que eu vou fazer. Mostrar. Esse é o periquito, é o testinho aqui. É igualzinho aquele que a gente achou ali. Deixa eu ver se estou contando. Aqui eles estão hábito de pegar o bichinho e criar em casa como bichinho de estimação, né? Lá é cachorro, aqui é periquito. Então, opa, esse pássaro que vocês estão vindo aí, ó, é o japim. Ele tá aqui em cima, tá por aqui por cima. Tá ali, ó. Tá lá para cima, eles estão com cheio, tem uma ninhada aqui, ó. Bastante linha aqui, ó. Andira, índio, Andira, índio. O tempo está se fechando aí, tudo indica que vai cair uma chuva daqui a pouquinho. Toró. Vai cair um toró. Milenar e tribal, num grande cordão multicultural. Cantam os bravos com seus maracás, dançam os índios. Começou a chuva. Por enquanto está fraquinha ainda. Nós tivemos que colocar a capa de chuva para cobrir as mochilas. O problema não é a gente pegar chuva, é não molhar a bateria, não molhar a câmera e tudo mais. Agora sim, agora a chuva veio para valer. Agora vai refrescar bastante. Estava bem quente aqui. A Leide também está com a sua capa. E o pessoal correram já. Tem que olhar pro chão, porque por causa de cobra aqui é perigoso. Nos corpos tribais de Marão, cantam os bravos com seus maracás, são os índios e as andirais. Cantam os bravos com seus maracás, são os índios e as andirais. Com casca e tudo mesmo, pode comer com a casca. Pupunha, vamos comer pupunha. Rapaz, eu como, sabia que eu como pupunha com casca? É? Como com casca, sempre comi com casca. Como com casca, casca é vitamina. Pupunha, muito bom. Com café isso aqui, uma delícia. É bom quando cozinha ela com sal, né? Assim na água com sal, né?
Isso é o motivo de hoje eu não ser Isso aqui é... Ele substitui um pão, assim, no café da manhã. Eu estou aqui com a professora Vanderleia, ela que é indígena Canamari e também é gestora dessa escola. E assim como eu, ela vem de uma comunidade ribeirinha e teve a oportunidade de cursar uma faculdade e hoje está aqui trabalhando como gestora dessa escola. Professora, conte aí para os seguidores do canal Carlos Veríssimo, como é para você ser do interior, ribeirinha, e ter tido esse privilégio, assim como eu tive, de sair e estudar e voltar hoje como gestora para contribuir com a educação do seu povo. Então eu falando dos desafios, né, que a gente tem na área de educação, eu como indígena, né, Canamari, dessa aldeia, né, que foi fundada em 1982, né, e aqui a gente vem tendo um privilégio, né, de estudar, né, e se formar na área de educação e trabalhar nessa comunidade com o nosso povo, né. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil, né, a gente ser professora e também exercer um cargo na gestão da escola, né, e aonde a gente trabalha com mais de 20 professores, né, indígenas, e também trabalhamos com professores não indígenas, né, que vêm nos ajudar aqui, né, dentro da nossa aldeia, né. É muito bom, né, mas também requer muita responsabilidade também trabalhar, né, nessa área, né. E a gente tem trabalhado bastante, né. No ano de 2021 eu tive como na gestão também, 2022 eu trabalhei em sala de aula e esse ano eu voltei para a gestão novamente, né. E a gente está aí, a gente trabalha também, estou com 2 anos trabalhando já com alunos de ensino médio indígena, né, dentro da nossa aldeia. E a gente tem 3 turmas aí, né, de alunos. E é onde a gente está também trabalhando nessa parte aí do estado, né. Mas é muito bom, eu gosto de trabalhar, né. E eu quero ainda ter mais experiência, né, na área que eu trabalho todo o tempo, né, que eu escolhi para mim. E ajudar o meu povo, né, nesse sentido. A gente está aqui, trabalha, tem professores bilíngues que trabalham de 1º ao 5º ano, né. E também temos professores bilíngues que trabalham no ensino médio indígena, à noite, né, que é o professor Mauro, né, e de 1º ao 5º ano o professor Ronier, né, e a gente, o nosso sonho é ter mais professores bilíngues para trabalhar na parte da língua indígena, né, para alfabetizar também as nossas crianças, para eles aprenderem a nossa língua, que é muito importante. Manter a tradição, né? E também a gente trabalha na parte de assegurar, né, também a nossa cultura, né? As danças, né, as músicas. A gente está com... Eu sou professora de formas próprias de educar, né? Tem professores que trabalham com outras disciplinas que também envolve muita cultura, né? Então, é uma coisa muito importante para nós, né? E isso a gente tem certeza que vai continuar, né? Que nunca vai parar por aqui, né? Não é o fim, é o começo da nossa, da valorização da nossa cultura dentro da nossa aldeia. Muito bom. E a gente está aqui, né, com o Tuxaua, sempre a gente está junto, conversando, né, e se planejando, né, para uma melhor educação na parte da nossa educação escolar indígena, né, que a gente luta muito por essa parte aí. Então, isso é a minha fala, né, Okay. até aqui. Professora, você tocou num assunto importante,
a respeito dos alunos terem oportunidade de estudar aqui na comunidade. Eu sempre comento isso na minha sala de aula, nas minhas palestras com os alunos. Eu sempre digo que privilégio hoje os alunos têm de poder estudar na sua comunidade sem precisar sair. Foi diferente de mim. Final da década de 90 eu tive que sair da minha comunidade, né, que fica no Rio Copiá. Tive que sair e ir para a cidade para estudar, porque na época não tinha-se essa oportunidade, não tinha o ensino médio tecnológico como hoje tem, não tinha a educação e a oportunidade como se tem hoje. Então é interessante isso, é bom para a comunidade, ou seja, a criança, os moradores não precisam sair do seu espaço natural de vivência para ir para a cidade, por exemplo, para estudar. Ele permanece, ele estuda mesmo, mora na sua comunidade, mantém a sua tradição e aí ainda tem a oportunidade de ter educação, né? Acho que é interessante isso. Isso é muito bom, né? Com certeza. Isso é um privilégio muito grande, né? Também através do movimento indígena, né? Das organizações que lutam pela educação de qualidade, né? E uma formação para a população indígena dentro da sua aldeia, porque sabe que fora da aldeia era muito difícil, né, para os povos indígenas se deslocar da sua aldeia para estudar na cidade. Né? Então, com muita luta, né, e reivindicando os direitos, né, da educação, em que os povos indígenas têm direito de estudar dentro da sua aldeia, né? Então, com isso, há muito tempo a gente conseguiu, e hoje nós temos os nossos alunos que estudam dentro da nossa aldeia sem carecer de se deslocar da aldeia para a cidade, né? Que também é muito difícil. Verdade. Também na moradia lá fora, né? Então, não ter onde os indígenas ficar. Então, a gente vinha lutando, né, para conseguir para dentro da aldeia. Verdade. Eu imagino o tamanho da dificuldade, sabe? Porque eu, apesar de eu ter essa característica indígena, eu tenho uma ascendência, né? Mas eu não cresci em uma aldeia. Eu sou neto, né, de indígena com cearense. Mas eu cresci um pouquinho mais, passei mais tempo da minha vida na cidade. Então, para mim já foi difícil, que fui para a cidade com 7 anos de idade. Eu fico imaginando para alguém que estuda até o ensino médio, nos seus 17, 18 anos de idade, com toda a cultura da comunidade incorporada em si, e sair daqui é uma ruptura muito grande. Para chegar na cidade, para estudar é uma dificuldade, né, professor? Deve ser muito difícil. Aí tem a questão de moradia, como você falou, sim, de adaptação, e é muito bom ter essa educação aqui na comunidade. Porque na minha época que eu estudei, né, que eu comecei estudando, a gente sentia uma dificuldade muito grande de sair daqui, às vezes chegar no meio de viagem, pegava chuva, né, para chegar na escola, e chegava lá, às vezes a gente não podia entrar, e aí tinha que conversar com o porteiro lá, o vigia, para poder deixar a gente entrar para estudar, né. Então achei assim que foi um privilégio, uma facilidade muito grande de hoje nós ter os nossos alunos aqui dentro, estudando, né, com essa turma aí. Entendi, muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho acompanhado a professora Vanderlé já há bastante tempo, inclusive nós temos uma parceria, né, professora? Sim. De vez em quando, eu como coordenador de cultura do município de Marã, sempre estou vindo aqui, a gente traz oficinas de artesanato, oficinas de literatura de cordel. A gente está sempre fazendo parcerias, né? Então, a senhora está de parabéns pelo trabalho que a senhora desenvolve aqui, e principalmente por essa valorização, né, nessa questão educacional, e também pelo resgate cultural. Seu filho, como Tuxaua da aldeia, tem buscado muito assim, e tem priorizado muito essa questão do resgate cultural do seu povo. Isso é muito bom. Estou aqui com o Adriano, ele que é Tuxaua da comunidade São Francisco do Canamari. Vale ressaltar que aqui é um povo que é grande, né? Tem várias comunidades, tem 2 comunidades vizinhas, não é isso? Sim. 2 comunidades vizinhas, São Francisco do Canamari e comunidade Ponta Branca. E aí todo esse povo, ele faz parte, eles são canamaris, certo? Indígenas canamaris. E aí o Tuxaua está aqui comigo, o Adriano,
Adriano, primeiramente, qual o seu nome na língua Canamari? Uruca. Uruca? Uruca. Adriano, além de tudo que nós apresentamos aqui, já conhecemos a comunidade, a gente dançou ali, me diga quais as dificuldades para você que vocês enfrentam aqui na comunidade, o que seria de mais necessário hoje para vocês, aqui para a comunidade, para a melhoria do teu povo? Hoje aqui o que a gente mais tem enfrentado é com a questão da construção da oca, né, que é um local que com certeza é muito importante para receber as pessoas que vêm de fora, assim como vocês vieram hoje nos visitar, né? Sim. E é uma das dificuldades grandes que a gente tem enfrentado para construir essa oca, né? E essa é uma das coisas que a gente também tem pensado, né, em construir. E a segunda coisa é também a questão da cozinha. Cozinha? Uma cozinha comunitária onde... uma cozinha comunitária. Cozinha comunitária onde o trabalho que é feito da comunidade, né? Então, com certeza vai ter esse local para fazer a refeição do povo. Né? Entendi. Para o benefício da comunidade como um todo, Sim, né? Sim, benefício da comunidade. Então, ótimo. Pensando bem, essa cozinha a gente já tinha planejado de fazer, né? Mas nós temos essa dificuldade com a questão de conseguir o material, né? Entendi. Gente, só para frisar aqui, ele está falando das dificuldades, porque assim, o município de Maranhão é um município com uma logística muito difícil. Então, assim, para chegar até aqui de Manaus, são 3 dias de viagem, não é isso? São 3 dias de viagem? 3 dias. E aí tem a dificuldade também, agora estava enfrentando a questão da seca. Da seca. A comunidade São Francisco do Canamari, ela fica à margem do lago de Maranhão. E aí, 3 semanas atrás, o lago estava totalmente seco, né? Totalmente torrado. Sim. Então, no período do ano, geralmente entre 3 ou 4 meses, o lago ele fica totalmente vazio, né? Sim. Por conta do período sazonal, o período da seca e cheia dos rios. Então, isso aí. São muitas dificuldades, né, Adriano? Sim. Então, a principal dificuldade que nós temos é essa questão aí. Entendi. Então, água vocês têm encanada? Água nós temos. Que legal, muito bom. Tem água, tem luz. Tem luz. Que bom. Isso é bom, viu? É isso, então. Então é isso aí. Associação. Então, é interessante que vocês trabalhem em uma associação. Eu estava conversando com você em off aqui, você disse que já tinham dado entrada numa associação. Conta um pouquinho para os nossos seguidores. Sim, a questão da nossa associação, né? Nós já demos entrada desde o ano passado e hoje está na mão da advogada, né, do CIMI, que é uma organização indígena que apoia, né, a causa indígena. Então, todas as documentação, o estatuto, também o regimento interno, né? Então, todas essas documentação tá tudo com a advogada do CIMI, né? Então, com certeza, daqui para finalizar esse ano, nós vamos ter a nossa associação aí bem legalizada, né? E se Deus quiser, para o início do ano já está funcionando. Que bom, que bom. Ele falou finalizar o ano, nós estamos finalizando 2023, iniciando 2024. Quem sabe já vai estar tudo ok, né? Vamos trabalhar para resolver isso aí, porque a partir da associação vocês vão poder concorrer a editais também, né? Captação de recursos, isso é muito bom para a comunidade. É isso aí, pessoal. Então, assim que a comunidade estiver com a associação pronta, nós vamos botar na descrição aí do vídeo, tá? No canal, para que quem quiser contribuir, ajudar aí a comunidade, o povo Canamari, que tanto precisa aí dessa cozinha comunitária. Pessoal, aqueles que gostam de pescar, tem gente que gosta muito de pescar tucunaré aqui, tem tucunaré aqui? Tem. Tem muito? Sim. Tem tucunaré azul? Aquele grandão? Tucunaré azul. Então é o seguinte,
nós vamos deixar embaixo na descrição o telefone, o contato do Tuxal, Adriano Tuxal. Hoje ele é o Tuxal aqui, ele é o comandante aqui. Nós vamos deixar um contato embaixo na descrição para quem quiser entrar em contato com ele. Depois aí é tudo com o Tuxal, beleza? Pode ficar hospedado lá em Maranhão, que aqui ainda não tem como hospedar, né? Ainda não tem. Fica em Maranhão, pode combinar uma pescaria com o Tuxal, pode combinar com qualquer membro daqui, eles vão levar vocês aonde tem o peixe, beleza? E vai ajudar essa comunidade indígena não a dar o peixe, mas ensinar a pescar. É isso aí. E quem vai ensinar a pescar vai ser vocês, né? Sim, é nós mesmo que vamos ensinar. Maravilha. Quem entendeu sabe o que eu estou querendo dizer, né? Então, beleza. É isso aí. Tchau. Agora vamos almoçar que nós estamos com fome. Andira, índio, Andira, índio. Andira, índio, Andira, índio. Ancestral, milenar e tribal, num grande cordão multicultural, cantam os bravos com seus maracás, quem são os índios e as andirais, cantam os bravos com seus maracás, quem são os índios e as andirais, Andira, índio, Andira, índio. Andira, índio, Andira, índio. A arte das talas, das penas e cipós, nos cordões tribais de Maranhão, cantam os bravos com seus maracás, quem são os índios e as andirais, cantam os bravos com seus maracás, quem são os índios e as andirais. Andira, índio, Andira, índio. Andira, índio, Andira, índio. Tradição ancestral, milenar e tribal, num grande cordão multicultural, cantam os bravos com seus maracás, quem são os índios e as andirais, cantam os bravos com seus maracás, quem são os índios e as andirais. Andira, índio, Andira, índio. Andira, índio, Andira, índio. A arte das talas. Bom, nós estamos indo embora, tá? Muito obrigado pela recepção, obrigado pela comidinha, pelo almoço, tá? Também, boa demais. Fique com Deus aí vocês, quem sabe um dia a gente volta aqui novamente. Vocês também, vai com Deus. Bom no meio de que Deus não Muito obrigado. Vai ficar por aqui, né? Ficar por aqui mesmo, tá? Obrigado, tá? Obrigado aí pela recepção. Pessoal, não vou abraçar todo mundo. Eu não conversei com todo mundo, mas eu agradeço aqui a recepção de vocês, tá? Pessoal muito carinhoso, as crianças também muito queridas. E quem sabe um dia a gente volta aqui novamente para visitar esse pessoal aqui. Tá? O que ela tá falando? Vem cá, senhora. Vem cá, Lady.
Não, eu tô dizendo, eu vou agradecer você, eu tô dizendo de Cunicatã. Desde que na tortura de tá de igual, me impediga nem. Eu tô dizendo, vocês não são bravos não pra matar nós, eu tô dizendo, é Cunicatã de Nós somos bonzinhos, nós Vai iniciar o grande ritual de Guaricana. Ficam esperando o grande ser. Guaricana, Guaricana, o grande ser. Vai iniciar o grande ritual de Guaricana. O povo jurimaco ao redor do terreiro ficam a esperar o grande ser. Invocam Guaricana com incenso e suas rezas para curar. Gigante ou anão com traços humanos, olhos flamejantes, urros assustadores, garras e presas enormes, pelos e escamas, as pontas invocam grande Guaricana. Guaricana, forma de onça do pouco do mato, é assim o terrível Guaricana. Guaricana, homens e grandes guerreiros tinham seus peitos feridos no ritual de iniciação. As flautas de Guaricana, as flautas de Guaricana chamam pro grande ritual. Vai iniciar o grande ritual de Guaricana. O povo jurimaco ao redor do terreiro ficam a esperar o grande ser. Guaricana, Guaricana, o grande ser. Vai iniciar. Olha como é que está ficando o boto. Tá pegando forma aí, ó. Tá ficando top, né? E aí, foi boa viagem? Foi boa a viagem, foi boa. Rapaz, o pessoal do interior chegando aqui não. Não vi não. Rapaz, os fios usados todos, será? Eu sabia dizer, Não sei, se os meninos, ninguém sabe me entender nada. Aí eu vou precisar. Crie seu podcast e comece a gravar seu conteúdo hoje mesmo. Acredite, todo mundo ouve e você tem direito com os mais colaboradores podcasters. Clique no banner e saiba mais. Adriano, obrigado aí também. pela recepção do pessoal lá. O Adriano foi muito simpático aí, gostei muito de ter visitado a comunidade de vocês lá. E vamos manter contato aí através do Alex, a gente vai conseguindo manter contato. Tá certo. Falou, um abraço pra ti, bom, querido. obrigado. Fica com Deus. Obrigado pela visita de vocês. Obrigado pelo prazer. Obrigado por tudo ali. Obrigado também pela visita. Tradição ancestral, milenar e tribal. Num grande cordão multicultural. A arte das talas, das penas e dos cipós. Andira, índio, Andira, índio. Oh, oh, oh. Andira, índio, Andira, índio. Ancestral, milenar e tribal, num grande cordão multicultural. Cantam os bravos com seus maracás, dançam os índios e as andirás. Cantam os bravos com seus maracás, dançam os índios e as andirás. Andira, índio, Andira, índio. Oh, oh, oh. Andira, índio, Andira, índio. Oh, oh, oh.
arte das talas, das penais e cipós, nos cordões tribais de Marã. Cantam os bravos com seus maracás, que são os índios e as andirás. Cantam os bravos com seus maracás, que são os índios e as andirás. Andira, índio, Andira, índio. Oh, oh, oh. Andira, índio, Andira, índio. Oh, oh, oh. Tradição ancestral, milenar e tribal, num grande cordão multicultural. Cantam os bravos com seus maracás, que são os índios e as andirás. Cantam os bravos com seus maracás, que são os índios e as andirás. Andira, índio, Andira, índio. Andira, índio, Andira, índio. Oh, oh, oh. A arte das talas, das penais e cipós, nos cordões tribais de Marã. Cantam os bravos com seus maracás, que são os índios e as andirás. Cantam os bravos com seus maracás, que são os índios e as andirás.